mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, Sim. graças a Deus. Já estamos gravando. Boa noite, Mel. Bom, todos aqui. Mel, você quer começar? Ela está sem áudio. Mel. Elia. Chegou. Oi. Você quer começar a leitura? Mas vai ser do Consciência? Você que sabe, você determina a ordem. Ou do A Luz o Libertará, que é um trecho curtinho, que é só a introdução, ou do Consciência. Que é o seguinte, eu estou tentando usar aqui o computador, mas não está dando muito certo. Eu também não estou conseguindo acionar a minha câmera, infelizmente. Pois é, então é um gato. Vamos lá. Você não pode usar o celular? Ah, não sei, também não estou conseguindo. Não faz pergunta difícil. Bom, então vamos lá. Começa só com áudio mesmo. Todos estaremos ouvindo atentos. Por qual Ninguém livro vai você se quer começar? importar, né? Se continuar o gato, né? Não. Então tá. Qual leitura você vai fazer? Do Consciência, então. Ok, Já é o já que texto mais você tinha, longo de hoje. já que você tinha falado sobre a introdução dele, Aham, perfeito. Então vamos lá. podemos começar direto no primeiro capítulo do Corpo Corpo Mental? mental. Então vamos lá. Exatamente. Então, como se pode entender a possibilidade do corpo mental arquivar a memória dos fatos transatos, dos mínimos detalhes da vida do ser? O corpo mental se apresenta em duas divisões: superior ou abstrato e inferior ou concreto. Possui a capacidade de organizar todas as ações do espírito na forma de arquivos mentais. A sensibilidade desse corpo de ordem superior não pode ser confundida com aquela que os sentidos físicos proporcionam, pois que estes estão aptos a receber estímulos do mundo material, enquanto que o corpo mental registra estímulos de uma esfera bem mais sutil. O corpo mental conserva o registro memorial das mais rudimentares experiências e lembranças do espírito imortal. Desse cabedal de informações, das lembranças e faculdades mentais superiores, próprias do organismo mental, originem-se as faculdades mais complexas do espírito encarnado ou desencarnado, desde o desenvolvimento do instinto até o atributo da razão. As imagens arquivadas no corpo mental superior formam uma espécie de hipercampo com suas hiperfiguras, o qual está vinculado a um fator espaço-tempo diferente, portanto, a uma dimensão superior. Em virtude de sua capacidade de armazenamento das informações, lembranças vivas e fatos, além da natural especialidade em analisar tais ocorrências, o campo mental há que vibrar além das dimensões conhecidas numa quarta dimensão, abrangendo um espaço de ordem superior. Por estar vibrando e existindo nesse contexto hiperfísico ou hiperenergético, o
campo mental conserva em si a consciência da cronologia de todos os fatos vivenciados pelo espírito ao longo de suas existências. Embora, para efeito didático, estabeleça-se a divisão entre corpo mental superior e inferior, podemos, com absoluta certeza, diante dos estudos realizados em nossa dimensão, afirmar que sua natureza é una, neutra e não polarizada. Os eventos registrados nesse campo estão num contínuo superior, o que ilustra sua sensível capacidade de arquivar fatos e evidências sem perder a continuidade e a sequência temporal deles. Então, se vocês me permitem, antes da gente prosseguir para o segundo tópico, eu vou fazer uma pausa para a gente dar uma explicação, para a gente dar uma traduzida nessa parte, porque é muita informação que precisa ser colocada numa linguagem, eu acho que um pouco mais didática. Vocês concordam? Perfeito. Alguém discorda? Né? Alguma. Boa noite, Lourdes. Já estamos na leitura do Consciência, tá? Também está fazendo a leitura do primeiro tópico, ela vai fazer uma consideração a respeito agora. Tá ok, obrigada. Então, sem mais aportes, sem mais recortes, é o seguinte. Para a gente poder entender melhor, é assim. A gente tem para explicação uma divisão didática do perispírito como uma caixa, digamos assim, entre aspas, que pode ser subdividida em várias outras subcaixinhas que guardam diferentes tipos de memória. Tá? E no meio disso tudo, nas extremidades, a gente tem o espírito e o corpo físico. Nesse meio, nesse arquivo do meio, que é o perispírito, a gente tem vários outros corpos, digamos assim, que guardam diferentes tipos de informações e de memórias que, em sua totalidade, denominam aquilo que nós somos enquanto encarnados. Então, a gente tem memórias de experiências físicas, a gente tem memórias de habilidades, a gente tem memórias de experiências mediúnicas, a gente tem memórias de experiências de emoções, de sentimentos, de lugares, de leis universais, de tudo aquilo que a gente aprendeu desde o momento que foi criado. Impressões, digamos assim, de tudo isso, impregnadas em todos esses corpos. E aí, como todas essas impressões, elas têm, do ponto de vista energético, densidades diferentes para serem impregnadas na nossa memória, elas ficam guardadas com
uma densidade diferente em cada uma dessas subdivisões. E estando guardadas em subdivisões diferentes, na sua totalidade, elas estão guardadas conosco e se manifestam de acordo com a sua utilidade e são relembradas de acordo com a precisão daquilo que nós utilizamos na nossa experiência terrena, em contato com a matéria ou em contato com outros seres encarnados, quando a gente precisa. Então, por exemplo, você vai aprender uma habilidade nova no seu trabalho. Você vai demonstrar uma certa facilidade para algumas coisas e uma certa dificuldade para outras, de acordo com as suas lembranças de outras experiências. Até aí, tudo bem? Correto? Sim. Então, quando você tem essas lembranças, digamos assim, daquilo que é mais fácil para você, daquilo que é mais difícil, o seu espírito está acionando essas lembranças e está acionando de acordo com o tipo de memória que vai ser acessada, guardada em um desses corpos aí dentro do seu perispírito, para te lembrar como espírito que você é, imortal, que você já tem esse conhecimento guardado. Certo? Então vamos lá. José Antônio, por favor, me ajude. Só uma curtinha. Primeiro, o texto é longo, faltam 9 páginas duplas ainda, então vamos procurar resumir um pouco esses comentários, senão a gente não chega ao final do capítulo hoje. Eu sei, eu só estou tentando colocar de uma maneira didática para a gente poder ser mais... Não, muito bom, você pontuou legal. Eu só queria colocar um ponto. O campo mental, ele funciona como se fosse uma nuvem, usando a linguagem da informática, onde ficam armazenadas todas as informações, não apenas da existência presente, mas também das passadas. E nós temos acesso muito limitado a uma pequena parte desse acervo, conforme vamos desenvolvendo a nossa consciência, que sempre será limitada enquanto estivermos no campo material. Ponto. Pode continuar a partir daí. Então, como não é minha praia e eu não entendo dessas coisas, está lá na nuvem e a gente só consegue acessar quando realmente é necessário. Então, a gente vai acessando em doses homeopáticas conforme a precisão, a necessidade de lembrar. E quando você tem, junto com isso, necessidade e merecimento. Só para constar. Então, vamos continuar. É o que a gente chama, em outras denominações, de registro acástico. Você vai puxando para sua lembrança consciente aquilo que você precisa lembrar naquele momento da sua experiência. Defesa Civil, chuva de O forte. corpo mental possui alguma especialização no que concerne a sua capacidade intelectiva ou a parte inteligente em si? O corpo superior do espírito, que meus irmãos conhecem como corpo mental, possui uma capacidade inteligente inerente à sua própria estrutura hiperenergética. A centelha divina, sede do pensamento e das intuições, manifesta-se através desse corpo, que possui a capacidade de discernir, pensar, avaliar e raciocinar.
Junto a tudo isso, utiliza a vontade como expressão máxima do espírito no campo da individuação. Dessa forma, os estímulos mnemônicos do corpo mental estão intimamente associados ao intelecto, atributo desse corpo sublime do espírito. É no corpo mental que se processa a associação dos diferentes eventos que fazem parte das experiências evolutivas, sociais, espirituais e pessoais do indivíduo, arquivada em sua sensível estrutura de dimensão superior. Há como obter mais alguns esclarecimentos a respeito das enfermidades do corpo mental? O corpo mental, conectado com os chakras superiores, provoca, ao enfermar, distúrbios bem perceptíveis aos meus irmãos, que com um pouco de estudo e atenção, poderão identificá-los conforme enumeramos a seguir. Então, número 1. Necessidade exagerada de se expressar e de falar sobre si mesmo. Lembrando, antes de continuar, lembrando que todas essas características aqui que vão ser citadas, elas, infelizmente, elas acabam se transformando em patologias com CID. Se você for no médico, você vai ser fichado com CID. Vamos lá. Dificuldade de autoexpressão, de expressar e assumir sentimentos, pensamentos e necessidades. Outra, incapacidade momentânea para externar opiniões, ideias, preocupações e emoções. Os bloqueios emocionais intensos e sentimentos reprimidos habitualmente denotam sério comprometimento no corpo mental, cujo funcionamento irregular passa a congestionar energias na região do chakra laríngeo. A raiva, que provoca tristeza, e as lágrimas não expressas também estão relacionadas ao adoecimento do corpo mental. Então vejam que problemas psicológicos e psiquiátricos, na sua grande maioria, estão relacionados ao adoecimento do corpo mental. Tá? Problemas de comunicação, com dificuldade de pronunciar corretamente as palavras, articulando-as de modo claro e inteligível, poderão estar associados à enfermidade localizada no corpo mental, que passa a exteriorizar irregularidades no campo físico, tanto quanto no espiritual. Então aí também entra a minha profissão. Existem pessoas que desenvolvem, por exemplo, disfluências fisiológicas, desde uma falta de clareza na fala, uma disfluência, até uma gagueira, por conta disso, de desequilíbrios no corpo mental. Quando o período de adoecimento do corpo mental é mais duradouro e intenso, nota-se o rebaixamento da sua vibração, atingindo assim no corpo físico os seguintes órgãos: garganta, glândulas tireoide e paratireoide, boca, gengiva, articulação temporomandibular, cordas vocais, traqueia, laringe, faringe, pescoço e vértebras cervicais. Em casos desse porte, mesmo submetendo-se a tratamento através de sério acompanhamento psíquico, magnético e fluidoterápico, é necessário acompanhamento médico para erradicar do campo físico os resquícios da enfermidade mental, que na maioria das vezes está subordinada a alguns dos fatores a seguir: egoísmo,
dificuldade de dar amor, de sentir-se ligado, nutrido e nutrir com o amor universal, humanitário, ou de nutrir-se afetivamente e doar-se a outras pessoas. Falta de amor e compaixão, tanto pelo mundo, sem se deixar ou se permitir sensibilizar-se com a natureza do mundo onde vive, quanto pelas pessoas ao privar-se de experimentar os sentimentos de fraternidade e conservar-se fechado para o envolvimento com o próximo, compartilhando e participando da vida e das dificuldades alheias. Apego excessivo, dependência emocional, autopiedade, amor possessivo e ciúme obsessivo são algumas características de disfunções do corpo mental, cuja psicopatologia pode ser projetada através do perispírito em direção às vivências do ser no corpo físico. Ressentimentos, mágoas profundas, dificuldade de perdoar, raiva, ódio e inveja são tantos outros fatores enfermiços arquivados na intimidade do corpo mental. Então, só antes de concluir aqui o texto, é o seguinte: na sua grande maioria, para quem trabalha com saúde mental como eu, grande parte das enfermidades em saúde mental, elas têm caráter psicossomático. Muitas vezes elas são o reflexo, quando a pessoa recebe um bom acolhimento, uma boa escuta terapêutica associada ao acolhimento espiritual, esses sintomas desaparecem. A pessoa não precisa do acompanhamento terapêutico, com terapia, com remédios. Ela geralmente tem a grata surpresa de se curar quase espontaneamente nas primeiras sessões. É quase mágico, digamos assim, porque a pessoa se cura com poucas sessões de terapia, ou fonoaudiológica, ou psicológica, ou médica, ou fisioterápica, porque ela se sente grata e aliviada só, muitas vezes, de ser ouvida. Só para fazer esse parênteses. Então, continuando, nos casos citados ao longo do item 6 da questão, o corpo físico se ressente quase que imediatamente, devido à intensidade das energias adensadas na intimidade do campo mental. Daí, resultam sérios prejuízos para a organização espiritual, que recebe o impacto direto dos arquivos superiores e atua como intermediário para o descenso vibratório das tais energias malsãs que se materializam na estrutura física. O adoecimento do corpo mental produz no perispírito, corpo imediatamente inferior, localizado na dimensão astral, um intenso magnetismo e uma fuligem que contamina intensamente as linhas de força e os chakras, pelos quais fluem as energias oriundas do corpo mental superior. Pode-se entender que a mônada, às vezes chamada de átomo espiritual ou princípio inteligente, é composta pelos corpos mentais inferior e superior. Então, o que a gente está vendo? Que a próxima pergunta que é feita, essa que eu acabei de ler, ela se encadeia com a resposta que a gente acabou de ler. Então, quando a gente sente que o nosso corpo espiritual está impregnado de energias densas, logo vem um sintoma ou uma doença. E é disso que esse livro está tratando. Uma coisa está necessariamente ligada à outra. Mesmo que a gente não entenda de imediato esse processo, se nós somos energia,
A gente está falando aqui de falta ou de excesso de energia que causam os desequilíbrios e que logo em seguida vão causar os sintomas e as doenças, dependendo da intensidade dessa impregnação. É disso que a gente está falando nesse livro. Que toda falta ou excesso de energia causam desequilíbrios que vão gerar doenças e sintomas no corpo físico, porque essa energia tem que extravasar para algum lugar. Então vamos lá. Para que meus irmãos compreendam melhor, digamos que o núcleo espiritual denominado mônada divina tem em sua constituição um corpo de natureza mental simples, sem elaboração, embora com todos os atributos adormecidos, latentes ou embrionários de um corpo mental que já exercitou seu potencial cognitivo e mnemônico. Então, só para a gente poder entender, é assim, uma semente de árvore carrega na sua essência a árvore, embora ainda não seja a árvore. Tá? Só para a gente poder entender de maneira didática. Como a mônada pode ser mais bem compreendida? Aquilo que meus irmãos chamam de mônada, ou núcleo espiritual, é a resultante da união da mente com o intelecto. O átomo espiritual, ou mônada, possui uma formação das mais simples possíveis de se imaginar. Por isso mesmo, explicamos na questão anterior a respeito da constituição do corpo mental mais simples, como elemento monádico. O campo biomagnético da mônada representa, para nós que estudamos a ciência espiritual, o protótipo da alma, o embrião do ser, trazendo em sua constituição íntima todas as capacidades embrionárias constituintes dos corpos superiores. Então a semente da araucária tem a essência da araucária inteira, embora ainda não seja a araucária, é a araucária em potencial. Tá? Em que consiste o espírito, na opinião do nosso irmão Joseph Kleber? Para mim, como espírito ainda distante da vivência da espiritualidade sublime e muito longe da sabedoria superior, o espírito em si, em sua essência mais profunda, consiste em elementos que denominam intelecto, isto é, puro intelecto. Pelo que se pode pesquisar, Hernando Guimarães Andrade. Pula essa parte, Mel, isso é só um comentário. Continua você quer ler no o texto. resto? Não, eu quero que você continue no resto, tá indo bem. Só deixa as observações para depois, senão nós vamos nos perder aqui. Ok, professor, vamos lá. Ou então, metalto, como alusão aos atributos de um corpo mental ainda adormecido, porém passível de ser liberado em seus conteúdos e potencialidades. Em seu âmago, possui imagens ou projeções divinas como se fossem instruções, semelhantes àquelas que são impressas no DNA para posterior utilização na caminhada evolutiva e que delineiam o caminho a seguir. Tais imagens, isto é, apenas opinião de um estudioso da vida espiritual, constituem projeções reais de caráter hiperfísico e hiperenergético, muito além da capacidade de compreensão de certos estudiosos da vida terrena.
Creio pessoalmente que esses elementos espirituais de natureza não física são a própria criação divina, os quais constituem a esfera monástica, que mais adiante materializa-se nos mundos apropriados durante os milênios de evolução precedentes à reencarnação em suas diversas e múltiplas formas. É o mesmo exemplo que eu falei da araucária, só que ele está falando aqui com um exemplo do DNA. Quando as nossas células estão se formando, no nosso DNA já tem impregnado qual vai ser a cor do nosso olho, qual vai ser a cor do nosso cabelo, qual vai ser a cor da nossa pele e assim por diante. O que pensa acerca de certos espíritas que, apesar de se dizerem estudiosos, não aceitam a existência do corpo mental, mas somente a do perispírito e a do corpo vital ou do pretérito? A cautela quanto a certas inovações ditas mediúnicas não deve deixar as portas da revelação e do progresso, características básicas da doutrina espírita. Acreditamos que, ao abordar questões tão transcendentes, qualquer negativa sistemática ou pensamento fechado, sem abertura para os progressos do conhecimento, corre o risco de se caracterizar como uma postura anticientífica. Bom senso não é rejeitar qualquer inovação, tampouco adotar tudo sem exame metódico. Ao investigador da alma, cabe, sobretudo, buscar a medida do equilíbrio, o que se obtém com estudo e pesquisa sem prevenções, conservando a mentalidade aberta para apreender o desconhecido, exatamente do modo como fazia nosso irmão Allan Kardec. Ao se abordar a existência de corpos magnéticos superiores como campo mental, chega-se à conclusão de que é muito além dos sentidos físicos que está a verdadeira realização da vida do espírito e dos projetos mais arrojados de espiritualidade. Sob esse aspecto, é correto dizer que o desenvolvimento do corpo mental representa o próximo estágio da evolução humana? É preciso muito tempo para se tornar jovem, arrojado, a tal ponto de identificar os momentos de elevação espiritual que um ser encontra em sua caminhada evolutiva. É necessário desfazer-se da ideia ilusória de que somente através dos sentidos físicos o ser humano alcançará a realização plena e o objetivo último de sua vida. O aperfeiçoamento da vida humana e o engrandecimento do ser na busca da ascese espiritual consistem na elaboração de recursos mentais e na formação de uma vida mental mais ativa, de qualidade superior. Esse estado mental superior, que é desenvolvido ao longo das existências físicas de meus irmãos, por meio da superação dos embates próprios às vidas sucessivas, produzirá a desintegração de crenças e dos juízos retrógrados e cristalizados que cederão lugar a estágios mentais mais arrojados e adiantados. As velhas convicções, caducas e arraigadas, devem aos poucos ser substituídas por um panorama íntimo de compreensão mais ampla da realidade, calcada em uma mentalidade mais sadia e abrangente, de conformidade com as necessidades da nova etapa evolutiva do ser humano. Ou seja, em outras palavras, ninguém está imune ao progresso. Então, se ninguém sabia usar o celular porque estava acostumado só com o telefone de tecla e telefone de discar, foi obrigado a se render porque aos poucos não tinha outra alternativa. A mesma coisa vai acontecer com o conhecimento. Então, é um mal necessário, acostumemo-nos todos. Certo? O progresso é para todo mundo.
Então a gente não fica estagnado enquanto espírito. Nunca. Nem se a gente quiser pedir e implorar. Então vamos lá, prosseguir. Para desenvolver o corpo mental e as faculdades mentais superiores, é necessária entrega total e constante ao trabalho de edificação superior? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim, né? Porque não tem como. Não tem como. Se a pessoa quiser ficar estagnada, ela vai ser arrastada pelas outras pessoas que estão em evolução. Porque a gente estudou lá na Luz do Libertará que as pessoas encarnadas, elas vão evoluir naquelas correntes de 1000 em 1000, né, de mãozinha dada. E aqueles que ficarem para trás vão ter que estender a mão, porque senão os outros que estão querendo evoluir não conseguem. Então eles vão ser obrigados a evoluir também, porque senão a gente não consegue. Pode olhar lá e procurar. Eu só não lembro que página que é, mas já pode lembrar. Muita gente envolvida com a ideia de espiritualização compulsória ou de santificação pessoal se esquece do repouso necessário e de estabelecer sintonia com a natureza íntima da criação, entregando-se aos excessos de trabalho que denominam dedicação e espiritualização. Encontramos até mesmo irmãos nossos em ambas as dimensões da vida que, devido a um hábito mental criado e mantido em nome de uma pretensa espiritualidade, se tornam incapazes de se refazer e descansar, criando imenso prejuízo aos intrincados e sutis processos que transcorrem na intimidade do corpo mental. Muitos têm o pensamento obcecado em trabalho, negócios, vida social ou envolvimento com questões religiosas. Dessa maneira, tornam-se iludidos com uma ação contínua e aparentemente produtiva, incapacitando-se para o direcionamento do campo mental em um foco diferente. Todo mundo já ouviu falar nos workaholics, né? Naquelas pessoas que ficam viciadas em produzir e, na verdade, não produzem nada. Estão de lá para cá começando várias tarefas ao mesmo tempo e não concluindo nenhuma. Porque não se dão o direito da mente começar, continuar e finalizar o processo. E a nossa mente não trabalha com várias gavetas abertas. A gente tem que ir fechando, senão elas emperram, né? Esse tipo de comportamento mental jamais servirá para o desenvolvimento dos corpos superiores, pois as pessoas que assim agem assemelham-se a uma máquina ou a um computador programado para ter seu potencial focado apenas em uma direção, que é abrir gavetas. Que esse é o meu parênteses. Abrir gavetas, nunca fechar. O trabalho deve ser de qualidade, de amor, e não de uma constância tal que se transforme em hipnose dos sentidos e das faculdades sublimes da alma. Muitas vezes, vemos tais pessoas caírem alquebradas, em nome de uma espiritualização ilusória, com seus corpos extenuados e vítimas de sérias anomalias, pois não foram capazes de exercitar suas mentes no ócio criativo, enobrecedor, que refaz as energias empregadas e gastas desde a fonte sublime da mente superior. Terminamos. Então, é o que eu falei. O nosso cérebro possui uma capacidade de aprender novos caminhos que se chamam novas conexões através de uma capacidade que se chama neuroplasticidade. É assim, ó. Você aprende uma habilidade
Vou explicar de uma maneira bem didática. Você aprende uma nova habilidade, por exemplo, uma arte manual ou um novo idioma, e o seu cérebro cria uma conexão neural para aprender isso, tá? Aí, de repente, se você fica sem praticar, é como se você tivesse aberto aquela gavetinha e esqueceu de fechar. Aí, quando você vai tentar fechar, ela emperra, porque ela ficou muito tempo aberta. E se você não ficar abrindo e fechando, né, que é o sinal didático assim, que você está aprendendo, que você está usando aquela gavetinha, ela emperra. Aí, para você passar aquele olhinho lá na dobradiça para ela continuar abrindo e fechando, é mais fácil você aprender de novo e abrir uma gavetinha nova, e aquela fica inutilizada. Isso se chama poda neural no cérebro. Aquela gaveta fica inutilizada, é mais fácil você cerrar aquela gaveta e não usar mais aquele espaço. Correto? Então, o nosso cérebro tem essa capacidade, a neuroplasticidade permite que você aprenda novos caminhos para aquele novo aprendizado. Então, se você tiver que aprender de novo aquela habilidade, seu cérebro vai te ensinar de outro jeito, porque aquela gavetinha não vai abrir mais. Aquela você tem que utilizar. Aquele jeito que você aprendeu, você não vai aprender de novo daquela mesma maneira. Porque você não estava usando, então seu cérebro cortou ali. Você não está usando, jogou fora. Por isso, para a gente poder utilizar com mestria, com sucesso, com utilidade, tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que estar sempre abrindo e fechando as gavetinhas de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente aprendeu. É assim que a gente se torna bom em alguma coisa que a gente sabe fazer. É treinando, repetindo. Então, essa repetição é a mãe do nosso aprendizado, da nossa expertise em alguma coisa, em alguma profissão, em algum aprendizado. Quando você tem alguma lesão no cérebro, ou quando você deixa de usar uma habilidade que você aprendeu, você esquece, aquela gavetinha fica inutilizada e seu cérebro tem que aprender de outro jeito. Com as habilidades que a gente aprendeu em várias experiências encarnatórias e tem que usar de novo, acontece a mesma coisa, só que elas são acionadas de acordo com a nossa necessidade, que a gente resgata através desses arquivos do registro mental, através dos conhecimentos que estão armazenados nos corpos do nosso perispírito. Então, a gente acessa esses conhecimentos de acordo com a nossa necessidade de aprendizado e de acordo com o nosso merecimento, porque esse nosso acesso a essas memórias imortais, ele é limitado. Porque senão a gente não estaria numa experiência encarnada, limitada. Então, esse livro vai tratar de como a nossa consciência funciona de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, de acordo com a nossa necessidade de relembrar esses aprendizados de acordo com as nossas experiências, com aquilo que a gente tem que relembrar aqui nessa experiência encarnada. Tá? Nós vamos tratar sobre isso. Seu Zé. Bom, primeiro, quem tem algum comentário, por favor. Alguém tem alguma dúvida? Fala, Pedrão.
Eu entendi legal e essa parte do final aí que a Melissa falou foi muito importante, né? Esse acesso ao conhecimento é limitado, né? Do exemplo que você passou, já da nuvem, né? Você tem todo aquele pacote de conhecimento, mas você só vai usar de acordo com a necessidade. Eu já li a respeito, pessoal, mas assim, eu não lembro de maneira detalhada, né? Por exemplo, assim, antes de reencarnar, também tem até naquele momento, assim, como vai ser a experiência do encarnado no espírito, né? Antes dele encarnar. Dependendo da jornada dele, ou da dificuldade que ele teve na experiência anterior, ele pode chegar e até conversando com aquele orientador, né? Por exemplo, essa habilidade eu não vou utilizar isso, é combinado, né? Já me prejudicou muito uma experiência anterior. Ele pode ser que até como se diz, nessa conversa, antes dele reencarnar com o seu orientador, ele fala que não vai utilizar determinada habilidade que prejudicou muito ele numa experiência anterior. Então, é o que a Melissa falou, né? Vai utilizar de acordo com a necessidade, porque é muito conhecimento desde o início do ser, né? Melissa, mais ou menos isso que eu entendi. Beleza, alguém mais? Mônica, você quer dizer alguma coisa, meu anjo? Desculpa, não entendi teu sinal. Oi, boa noite para todos. Não, por enquanto não quero contribuir com nada. Então, tá bom. Bom, só a maneira como eu entendi essa explicação sobre campo mental. Toda consciência individualizada, cada espírito, cada um de nós, tem acima do nosso corpo astral, acima do nosso perispírito, um outro campo que se situa em uma dimensão quadrimensional. Nós estamos aqui no campo tridimensional e o campo mental se encontra na quarta dimensão. Esse campo mental funciona, a Melissa lembrou bem o termo em sânscrito, que é registro akáshico, e que é mais fácil para nós entendermos, porque hoje já utilizamos o conceito de informações armazenadas na nuvem. Só que é muito mais amplo, porque está além do espaço-tempo em que nos situamos na jornada presente, e mantém também dados de nossas jornadas anteriores. Quando, por diversas razões, esse campo mental se encontra enfermo, e isso pode ocorrer por ações que o espírito comete, inclusive no plano tridimensional, mas que através da conexão causa como se fosse uma interrupção da comunicação eletromagnética com a quarta dimensão onde se situa o campo mental, o reflexo disso ocorre no campo físico, gerando todos os distúrbios mentais aí relacionados à mente do encarnado, não ao corpo mental superior. Por isso é que ele faz aquela distinção no princípio de mental superior e mental inferior, embora ambos sejam um só. O primeiro, o superior, ele não é afetado e nem são apagadas ou corrompidos nenhum dos arquivos lá colocados. Ele é perfeito e é uma imagem infinitamente mais poderosa, mais explícita do que aquela que conseguimos acessar. É a mesma coisa que nós pegarmos um filme em 4K e tentarmos assistir ele num monitor antigo, que não tem nem 2K. Então, obviamente, a imagem que nós vamos ter acesso é infinitamente inferior, embora o original esteja perfeito. Agora, o campo mental inferior,
que está mais conectado ao perispírito e ao corpo físico, esse sim pode desenvolver anomalias e causar inúmeros tipos de distúrbios que são catalogados, e aí ele dá a descrição praticamente de todo o catálogo do CID, né, Mel? De doença mental, acho que não faltou nada ali, né? Não, faltou esquizofrenia, mas ele alude a isso também. Então, basicamente, é a maneira como eu interpretei a explicação que ele deu aqui. Eu sugiro que, acho que todos têm o livro, né? Se não tem, tem acesso, pelo menos, à versão que está em PDF na internet. Façam uma releitura desse capítulo, porque ele é bastante profundo, interessante e pode nos ser muito útil mais tarde, à medida em que a gente vai evoluindo nesse estudo, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário antes de nós passarmos para o próximo link? Porque já está dando quase 1 hora esse aqui. Nós vamos sair dessa sala e entrar na outra. Alguém mais? Fala, Mônica. Não posso falar nada, mas você fez um comentário agora de que nenhuma enfermidade atinge o corpo superior, né? É apenas o mental. Porque o superior que tem todas as informações não é atingido. Não tenho certeza nisso, mas acredito que existem enfermidades sim que atingem o corpo superior, que é, no caso, por exemplo, de distúrbios a tal ponto que a pessoa vira um ovoide. Quando ela está num loop muito grande, numa energia muito viciosa, vamos falar assim, a tal ponto de atingir o corpo superior e ela se tornar um ovoide. Foi enganada? De certa forma está assim, porque as informações, e aí é que a gente tem que entender, esse campo, não corpo, campo mental superior como o repositório de todas as experiências que o espírito já teve ao longo de toda a sua jornada evolutiva. Esses arquivos não podem ser deletados e nem corrompidos. Eles permanecem, ainda que o ser, na sua experiência evolutiva, possa ter processos até mesmo regressivos, como é demonstrado em várias literaturas espíritas, né? Sobre a possibilidade de haver um processo de ovoidização. Isso ocorre do mental inferior para baixo, afeta o perispírito e o mental inferior. Porém, não o conjunto das informações, essas não se apagam. Porque um espírito que chega a um momento de ovoidização, ele pode se recuperar, e nós temos inúmeros relatos de tratamentos nos hospitais espirituais, onde os ovoides são mantidos por décadas, às vezes séculos, em condição de semi-inanição, e gradativamente alguns vão despertando, vão sofrendo choques anímicos, vão restaurando as suas formas perispirituais, e ao longo do tempo ele volta a ter acesso, ainda que parcial, a essas informações na medida da necessidade de sua readaptação, até retomar a sua escala evolutiva. Eu vou tentar me lembrar depois sobre um livro, se não me engano, da série André Luiz, onde há uma descrição muito clara desse ambiente dentro do Hospital Esperança, onde são mantidos os ovoides e o processo de recuperação, onde os campos superiores, os mestres superiores, eventualmente se reúnem, emitem vibrações, e daquelas centenas, talvez milhares, um ou outro começa o processo de despertar. Os outros ainda estão adormecidos. E esses, ao iniciarem o processo do despertamento, são transferidos para outra unidade, onde se retoma o processo de reumanização.
tá? Vamos pular porque vai fechar o link agora, já estamos com 57 minutos. Vamos fechar essa sala e ir para a próxima? Estamos todos aqui. 11, acho que tá faltando alguém, gente. Bom, vamos lá. Então, esse aspecto, Mônica, ele é muito profundo, muito delicado, exige bastante estudo, tá? Eu tô puxando pela memória de informações de diversas outras obras. Eu não saberia citá-las com exatidão aqui agora, mas fica muito claro, pela forma como ele apresenta aqui, que esse campo, e nós não podemos confundir campo mental com corpo mental, que é um dos componentes do perispírito. O perispírito tem 7 corpos, né? Desde o duplo etérico até o mental superior. Corpo mental superior. O campo mental não faz parte dos 7 corpos do perispírito, mas sim é o conjunto de todas as experiências onde que ficam armazenadas nesse campo. Tá claro esse ponto? De alguma forma isso faz sentido com o que você havia objetado, Mônica? Sim, entendi. Não, é importante a gente se alinhar com relação a isso. E, por favor, aqueles que, como você, costumam ler muito, pesquisam bastante, busquem mais informação. De repente eu posso estar cometendo algum engano aqui também. Eu não sou o dono da verdade. E, às vezes, é importante a gente buscar novas fontes de informação e contrapor aquilo que a gente eventualmente pode estar tendo uma interpretação equivocada, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 21 do A Luz o Libertará, que é bem curtinho, é uma introdução à transformação pessoal. Embora curto, é extremamente importante porque ele vai dar o sentido, a continuidade de tudo que nós já estudamos até agora sobre os princípios da energia, das leis universais, tá? E vai contextualizar agora para remeter-nos à prática e interiorização desses conhecimentos. Começa com uma frase de Saint-Germain: sou uma causa. Perdão. Nossa, essa letra tá tão pequenininha que nem com esse óculos eu tô lendo. Desculpem. Peguei o óculos errado. Sou uma coisa só com a chama violeta. Saint-Germain. A transformação está mudando nossos pensamentos, crenças e comportamentos. A transformação, como o aprendizado, resulta em consciência e comportamentos modificados. Exige que enfrentemos os desejos e o conhecimento mais profundo, que tenhamos a informação e a coragem necessárias
para determinar seu significado em nossa vida. Que façamos o que for preciso para abrir espaço para novos níveis de consciência e compreensão. O processo de transformação culmina em autodomínio ou automestria. A automestria é atingida à medida em que nos reunimos ao eu superior e à força de Deus. A fusão do eu físico com o eu superior é parte do processo de ser finalmente um com a luz e a força de Deus. Aí sim remete à conexão plena com o campo mental superior. Percebem como as explicações de fontes diferentes, de alguma maneira, se alinham e nos esclarecem? Esse eu superior ao qual nos referimos contém o campo mental superior, ou seja, todo o acesso às experiências evolutivas de cada espírito, desde as mais remotas. Já foi dito que a transformação envolve 3 estágios de mestria e desenvolvimento. Ah, era tu que estava sumida, voltou. Sim, a chuva está oscilando. Essa transformação começa quando o eu se abre a novas ideias, novas consciências e novas informações. A informação nos dá imagens e possibilidades que podemos testar e determinar se servem para nós e em que grau. Essa fase da transformação é uma exploração, uma busca do desconhecido e uma ampliação de nossas crenças. As sessões anteriores desse livro forneceram exemplos de informações que oferecem novas possibilidades, ou seja, ainda se referindo ao campo mental. À medida em que vamos desenvolvendo conhecimentos, informações, entendimento mais amplo, nós vamos acessando cada vez mais níveis de informações contidas no campo mental superior, como se fôssemos, no caso de um game, à medida que a gente passa de cada fase, a gente passa a ter acesso a senhas, ou a poderes, ou a compreensão de níveis superiores. Não podemos testar essas informações de maneira comum, mas devemos examiná-las no coração e na mente para determinar seu significado em nossa vida. A segunda fase da transformação ocorre quando começamos a integrar a informação em nossa vida, determinando como as ideias e filosofias serão postas em prática e como chegaremos à nossa própria mestria espiritual. Essa é a fase em que nos tornamos seres de luz e nos reunimos ao eu superior. Essa fase exige meditação, anulação de antigas crenças, capacidade de perdoar e aceitar transgressões e injustiças do passado e do presente, capacidade de ter amor por nós mesmos e pelos outros. Há muitas coisas que podemos fazer para acelerar esse processo, que geralmente termina quando começamos a receber mensagens telepáticas, acessar níveis de mediunidade mais elevados e mais puros, mais definidos. Imagens em 4K e não aquelas imagens truncadas que a gente recebe numa mediunidade ainda pouco desenvolvida por um espírito que ainda se encontra numa etapa evolutiva mais simples e, consequentemente,
não consegue acessar e nem interpretar corretamente as informações que recebe de forma mediúnica. Quando nós formos adentrar no campo do animismo, a gente vai perceber isso, que Chico Xavier, o espírito de Ângelo Inácio, do professor Inácio, explicam com muita clareza. Cada médium consegue acessar um nível de informações correspondente ao seu próprio nível de entendimento. Eu lembro no caso de dos mensageiros, em que quando Aniceto está lá com André Luiz e Alfredo, auxiliando no trabalho de uma casa de socorro espiritual, que no plano físico é representada pela morada de uma senhora muito simples, com filhos pequenos, viúva, o marido desencarnado também atuava ali, mas no plano físico era muito limitado, e a capacidade mediúnica dela é descrita por Aniceto como sendo de aproximadamente 20 a 30% das informações que ela recebe. Ela não tinha capacidade mental para acessar mais informações, porque ela não poderia processá-las e convertê-las de forma compreensível para aqueles que ali se encontravam. Isso ocorre com todos nós. Quando dizemos que temos que nos esforçar para sermos instrumentos dóceis e ferramentas úteis àqueles que se utilizam de nós no exercício do trabalho mediúnico, seja ele de que natureza for, ainda que até no campo das intuições que recebemos, significa exatamente isso. Quanto melhor nos preparamos, quanto mais estudamos, mas acima de tudo, quanto mais praticamos aquilo que aprendemos, melhor nos qualificamos para recebermos mais e melhores informações. Simples assim. A última fase da transformação compreende a mobilização do autodomínio ou automestria. Nessa fase, nossa missão na Terra é realizada de maneira poderosa, porque estamos finalmente alinhados com o eu superior e com a força de Deus. Uma vida pentadimensional num mundo tridimensional. O ego não é mais o mestre de nossa vida e estamos nos preparando para a ascensão. A ascensão, ou conquista de novos níveis de serviço e aprendizado, nos liberta da necessidade de reencarnar para aprender as lições necessárias à automestria. Bom, tenhamos a humildade de aceitar que nós estamos ainda arranhando a segunda fase, né? Quanto mais atingir a terceira. Mas é o destino de todos nós. Se vamos demorar mais ou menos para isso, depende de quanto nos esforçarmos, nos dedicarmos. Ressaltando sempre uma observação que a Melissa colocou ali na leitura do Gleber também, que não adianta também a pessoa simplesmente mergulhar no aprendizado teórico, ler livros e mais livros, participar de encontros, cursos, de atividades, se dedicar totalmente ao trabalho na espiritualidade e ignorar suas outras necessidades de experiência no plano mais físico, material. As necessidades também de repouso, de descanso, de lazer, de alegria, de convívio com outras pessoas, de diversificarmos as nossas atividades, de ouvirmos música, de assistirmos filmes
documentários, coisas boas, de irmos à praia, à montanha, permitirmos que nos conectemos melhor e mais intensamente com a natureza, com os animais e com os outros, que são, em última análise, os nossos principais mestres. Senão, nos tornamos eruditos inúteis, que só servem ao seu próprio ego, atingindo um grau de conhecimento enciclopédico sobre assuntos da espiritualidade, mas que não consegue colocar em prática o básico, elementar, que é amar a si próprio, que é amar ao próximo, que é se perdoar, se compreender e se aceitar tal como é, buscando, através da fuga do excesso de informações, não enxergar a sua própria sombra, que é o elemento fundamental para que a luz se faça dentro de nós. Uma das principais lições que aprendemos quando atingimos a automestria é a lição da disciplina, ou capacidade de controlar os níveis físico, emocional e intelectual, de maneira a conseguir ver as experiências tridimensionais de maneira mais positiva e em níveis mais elevados. Parte do aprendizado é compreender que a experiência na Terra é uma ilusão, que enxergaremos de maneira diferente à medida em que nos transformarmos em mestres espirituais. Vocês estão ouvindo as trovoadas? Uau, tá vibrando aqui. Sim. Caramba! Essa foi longa. Recebi até alerta, já 2 alertas da Defesa Civil. Mas parece que está mais calmo agora. Está mais para a Zona Norte do que aqui. Vamos lá. É comum enfatizar a disciplina necessária e esquecer da alegria e da exaltação que fazem parte do processo. Olha que coisa linda. Não adianta nada a gente adquirir conhecimentos astronômicos sobre os determinados assuntos e não sentir alegria, emoção com esse aprendizado. Ele não serve para nada. Porque sem a emoção do amor, a vibração do prazer do aprendizado, ele se torna uma coisa fria, insípida, inodora, incolor e, em última análise, inútil. Mas experimentaremos paz, alegria e abundância quando somos capazes de nos reunir com o Criador e passar pelos estágios da transformação. É importante lembrar que nesse processo nunca estamos sozinhos. Nossos guias, anjos, os mestres ascensionados e muitas outras fontes de força e desenvolvimento estão à nossa disposição. A sessão que se segue esboça algumas ideias e ações que podemos pôr em prática para acelerar nosso progresso na jornada para a mestria espiritual. Então agora nós vamos entrar no campo dos aceleradores, como se usa na linguagem dos cursos hoje, né? São aqueles pequenos exercícios que nos ajudam a termos pequenas conquistas, pequenas oportunidades de colocar em prática aquilo que já estamos aprendendo e que nos motivam a seguir adiante. Senão a gente vai só acumulando informações e nos sentimos extremamente depressivos e frustrados porque não conseguimos aplicá-las. Não adianta nada. A gente tem que ir passo a passo. Os seres mais iluminados que nós tivemos acesso e temos até os dias de hoje são aqueles mais simples, mais humildes, que estão sempre vibrando alegria. Procurem imaginar o Chico
Em todos os vídeos, entrevistas, documentários sobre ele, ele estava quase que o tempo todo sorrindo, brincando, fazendo piada, nunca julgando ninguém. Madre Teresa, Irmã Dulce e tantas pessoas no nosso entorno que eventualmente podem ser intelectualmente limitadas, mas que têm uma aura, energia que ilumina o ambiente onde se encontra. Esse, acredito eu, seja o principal objetivo de todos nós, muito além do que adquirir conhecimentos profundos sobre matérias extremamente complexas, que certamente tem seu momento de aprendizado, tem a sua função e necessidade, mas não é a prioridade, em especial nesse momento delicado pelo qual estamos todos passando, nesse processo de transição, nesse vestibular compulsório no qual estamos todos inscritos, e que a única lição que nos está sendo cobrada não é no campo intelectual, e sim no campo afetivo, no campo do amor. Aí devemos concentrar todo o nosso esforço. Aprendendo, sim, claro, já chegamos até aqui, já temos muitos anos de estudos e vamos continuar nos aprimorando, sem dúvida. O conhecimento intelectual trazido por esses 2 livros que estamos estudando é, sem dúvida, de muita utilidade, se não no presente, no nosso futuro imediato. Mas, se não estiver alicerçado sobre uma atitude amorosa perante nós mesmos, perante a vida, se nós não nos abstermos de fazer julgamentos a respeito de quem quer que seja e, consequentemente, não tomando partido, mas tendo compaixão por aqueles que cometem os piores erros, as coisas mais graves, e também por aqueles que nos atingem diretamente, e todos temos experiências dolorosas nesse sentido, uns mais, outros menos, mas eventualmente a vida nos coloca diante de pessoas que trazem muita dor e sofrimento na nossa existência atual. E é natural que nós sintamos, de alguma forma, energias negativas por essas pessoas. Aí temos que colocar o nosso maior esforço de exercer a compaixão e de, se não pudermos mais perdoá-las, abraçando-as, pelo menos que consigamos tirar as mãos das suas gargantas e evitemos tecer pensamentos e sentimentos negativos, em especial por esses que mais nos atingem. Não tem lição mais difícil que essa, a lição do perdão, mas é a mais importante de todas. Começando pela gratidão, que é muito mais fácil de se obter, e passando pelo perdão, que é muito mais difícil, é que conseguimos chegar ao amor incondicional. Não há outro caminho, não há atalhos para essa jornada. E é aí que, no meu pobre entender, se eles não precisam concordar comigo, se situam as nossas maiores dificuldades. Temos alguns minutos ainda para comentários. Por favor, sintam-se à vontade, gostaria muito de ouvir o que vocês têm a opinar sobre isso. Nossa, quanta gente! Fala, Mércia!
Olha, ouvindo tudo isso, eu me lembro de quando Jesus falou que não se devia se aferrar à letra das leis, né? Mas sim Ao espírito da letra. a dimensão espiritual é que realmente importa. E eu acredito que, ouvindo tudo que você falou, que a Melissa falou, o estudo é muito necessário, mas o estudo tem que ser acompanhado da sensibilidade. E esse nível espiritual é que vai dar aquela. A realidade sair da hipocrisia, vamos dizer assim, e realmente ter aquela naturalidade. Eu acho que tudo vai de forma natural, embora o intelecto seja muito alimentado com estudos e que tais, mas sem a sensibilidade não resolve. Embora a pessoa acredite que tem um grande conhecimento, mas falta aquela parte da prática, que essa parte prática é que realmente fará diferença nas nossas vidas. E aí é que a coisa pega, né? Essa parte prática, essa naturalidade de automatizar o evangelho, né? Como a gente já ouviu, né? O evangelho, quando é automatizado no nosso dia a dia, quando nós fazemos as coisas já naturalmente, né? Porque aquilo já está absorvido pelo nosso espírito, pelo nosso coração. Aí é que a coisa pega, né? Porque o que nós aprendemos, estudamos, tem que ser devidamente aplicado, mas é com naturalidade, não é nada imposto. Então eu acho que seria essa forma que eu vejo. Perfeito, Mércia. Estamos perfeitamente alinhados aí. Um dado importante, a Mônica hoje postou sobre uma matéria que está bombando aí, tem várias fontes diferentes reproduzindo essa matéria, que é de agora, de fevereiro de 2025, sobre o estudo da mediunidade e das análises que estão sendo feitas no campo da neurociência sobre as atividades cerebrais dos médiuns. Esse e outros assuntos relacionados à espiritualidade estão cada vez mais assumindo interesse maior. Nós tivemos no século passado o predomínio da avaliação da inteligência intelectual, do QI. Ao longo do tempo se provou que as pessoas com QI mais alto eram as que mais tinham dificuldades num segundo nível de inteligência que passou a ser estudado com mais afinco e que desabrochou principalmente a partir de 95, quando foi lançada a obra do Daniel Goleman, a inteligência emocional, que se mostrou fundamental para dar significado ao relacionamento humano, sem o qual a inteligência extremada se torna inútil. Criou-se até uma brincadeira que as pessoas são admitidas devido ao seu QI e demitidas devido à sua falta de QE, de inteligência emocional, a habilidade de lidar com as próprias emoções e com as dos outros e compreender as emoções e as emoções alheias. E mais recentemente, na virada do século para cá, estamos já tendo uma emergência no campo científico, da neurociência em especial, da inteligência espiritual. Nada a ver com espiritualidade. Inteligência espiritual, que é aquela que nos torna capazes de buscar sentido e razão para as nossas vidas, que unem a inteligência intelectual e a emocional num contexto mais amplo, numa visão de futuro, em não mais seguirmos apenas as regras estabelecidas, mas questionarmos o porquê e qual é o melhor para nós e qual é o melhor para a humanidade. Isso está se tornando cada vez mais evidente. Só em 2024 eu tomei conhecimento de 4 seminários
dirigidos a CEOs, CFOs de grandes corporações no Brasil, sobre inteligência espiritual. É importante a gente estar atento a isso. Bom, 4 minutinhos para nós encerrarmos, para eu não cometer o lamentável atraso que fiz a semana passada, pelo qual eu me desculpo. Eu acabei olhando no relógio errado, a Melissa me alertou e eu não vi, só percebi depois assistindo o vídeo, tá? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo essa chuva abençoada que vai nos trazer uma noite mais fresquinha, um ar mais limpo e mais puro, purificando inclusive a psicosfera com essas tempestades eletromagnéticas, com esses raios que também atuam na dissolução dessas cargas negativas que permeiam nossa atmosfera. E agradecendo a todos aqueles que estiveram conosco presentes, aos que vão nos assistir depois pela sua atenção, e em especial a nossa querida Mãe Maria, expressão máxima do amor entre nós, a quem agora nos dirigimos, pedindo a sua proteção e a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, uma ótima semana, que tenhamos um dia mais fresquinho amanhã, que até os nossos bichinhos estão sofrendo. A minha aqui tá dodói pra caramba e a recuperação com esse calor não ajuda muito não. Fiquem em paz, gente. Boa noite. Beijo no coração. Uma boa noite e uma ótima semana. Boa noite, gente. Boa noite, minha. Boa noite. Boa noite, com Deus. Boa semana a todos. Boa semana a todos. E aí, Mel, tá um pouco melhor hoje? Na medida do possível.